Meu nome é Paulo Saldiva, eu sou médico, vivo em São Paulo, tenho um caso de amor com a cidade e eu acho que não sou só eu, cada vez mais pessoas moram nas cidades, porque aqui tem um agito, tem um emprego, mas também você pode encontrar doença e prejuízos para a sua saúde. Mas dá para consertar. Nós vamos explorar as coisas que acontecem na cidade, que a gente nem sabe, mas estão interferindo com a nossa condição de vida e também como que a gente resolve esse nó. Vai ser legal, pode vir com a gente. Às vezes você é caracterizado como um ecologista, já me chamaram até de romântico, né? Eu tive duas atitudes. Primeiro, pedi um certificado de romântico para levar para casa. E segundo, eu entendi que você procura descaracterizar esta causa. Eu coloco a cidade como um ser vivo, onde os órgãos são os bairros e nós somos as células que constituímos esses órgãos. E o diagnóstico foi que é uma cidade que está obesa, porque ela cresceu mais do que podia. Ela tem trombos de congestionamento na circulação. E evidentemente que se você está num corpo doente, as células também não vão estar doentes. A poluição do ar não se resolve com remédio, nem com campanhas da saúde. Envolve planejamento urbano, mobilidade, uso e ocupação do solo. Enfim, uma série de outros temas que caíram, vão para fora da caixa da saúde. Em São Paulo, nós temos ao redor de 14 mil pessoas que morrem precocemente devido à poluição do ar. Enquanto o cigarro ele é entendido como um tema de saúde pública, poluição do ar ainda não. E eu acho que a solução para isso é termos mais médicos, gente com estetoscópio, falando que este é um tema de saúde. E, então eu vejo com muita alegria que alguns setores da Faculdade de Medicina da USP começaram a desenvolver pesquisas sistemáticas. Como é que o espaço, a distribuição espacial da cidade influencia na qualidade de vida e saúde? Faz muita diferença se você tiver um infarto, se você estiver do lado do INCOR, do que chegar numa unidade cardiológica longe da sua casa, ainda mais de ônibus. E o tempo de permanência, né, no trânsito, ou seja, onde você fica mais tempo exposto à poluição. Para o mesmo incremento de poluição, aqui no Sequeira César, o incremento de mortes é em redor de 2% no dia seguinte, acima de 60 anos de idade. Em São Miguel é 12%. São 6 vezes de modulação de efeito. Quer dizer, existe um fator socioambiental e econômico que dá maior fragilidade. Tem vários estudos europeus que morar perto de um parque reduz em 30% o risco de infarto do miocárdio. Isso é mais do que beta-bloqueador e estatina. Essa é a dificuldade nessa área. Se você for no INCOR e perguntar para um bom cardiologista se parque tem a ver com infarto, provavelmente ele vai dizer não. Se perguntar para um urbanista, paisagista, se parque tem a ver com infarto, ele também vai dizer que não. Então, os serviços ambientais, o maior acesso à atividade física e a chance de se encontrar outras pessoas é que vão puxar essa expectativa. Portanto, uma cidade mais sustentável, ela também é mais saudável. Qual seria a importância de adoção de práticas de mobilidade mais eficiente? Pega uma pessoa que mora nas franjas da cidade, venha trabalhar no centro e perca até 5 horas do seu dia para ir e vir. Primeiro, ele perde a cidade. A cidade não é mais um lugar de encantamento, de cultura, ele passa a ser um obstáculo entre o seu trabalho e a sua casa. Uma pessoa que trabalha longas horas, ainda perde 5 horas por dia, que horas ele vai cuidar de si próprio? A hora que ele vai fazer esporte. É um sedentarismo obrigatório. A gente comparou quem vem de carro ou quem vem de transporte coletivo. Um indivíduo que vem de transporte coletivo, ele caminha em torno de 4,5 km por dia, sem perceber. E isso tem efeitos óbvios sobre saúde mental, sobre taxa de obesidade, sobre osteoporose, doenças cardiovasculares. E quanto maior a proporção de transporte individual, ou seja, automóvel, maior a taxa de obesidade. Além disso,
Existe um conceito de que o transporte individual não é público. É público, sim. Quando se aumentou uma faixa de rolamento na marginal, quem pagou fomos todos nós, usando ou não carro. Quando você vai ver o histórico de investimento em projetos de mobilidade das grandes cidades brasileiras, nós vamos ver que de meados da década de 80 até o final dos anos 2000 foram basicamente privilegiados com dinheiro público o incentivo do transporte individual. Então você está puxando a mancha urbana cada vez mais para longe e aumentando a intensidade do transporte individual. Ou seja, não dá certo, não tem como discutir um negócio desse. E é isso que precisa ser revisto. Eu tenho um caso de amor com a cidade. São Paulo não é aquela pessoa linda que você se apaixona à primeira vista, mas ela tem uma personalidade muito própria. Todas as tribos estão representadas aqui. Eu entendo que o transporte ativo, a bicicleta, a caminhada, o patinete, né, ele tem uma forma de eu poder enxergar a cidade. Você muda o relacionamento com as pessoas, além dos benefícios físicos. E outra coisa, eu ganho tempo. Eu ganho muito tempo. No começo era visto uma espécie de cacatua, né, de exótico, né? E hoje já não. Eu sinto que já há um certo, uma aceitação, principalmente por parte dos alunos. Por isso que eu acredito que o pessoal da faixa de 25 para baixo vai ser a força a modificar o padrão de mobilidade, assim como as manifestações de junho de 2013 colocaram o transporte coletivo na agenda. Você poder andar pela cidade, conviver com pessoas que às vezes você nunca mais vai ver na vida. Eu acho que isso que vai trazer pra gente mais amparo, recuperar um pouco da humanidade. E São Paulo é uma escola de vida. São Paulo é uma escola de humanidade. Ela é um laboratório natural para se entender o corpo e a alma do ser humano. Poluição do ar que nos faz adoecer. No caso da nossa cidade, a poluição é produzida basicamente por veículos. E não é só em São Paulo, todas as grandes cidades brasileiras são assim. Ou seja, fumamos um pouco sem ter escolha, porque nos momentos que estamos no trânsito, nós somos obrigados a respirar o ar que nos circunda, que vem contaminado com os canos de escapamento. Ao mesmo tempo, essa poluição penetra nas nossas casas e afeta os nossos pulmões e diferentes sistemas do nosso corpo. Vem com a gente que vai ser interessante. A imobilidade das cidades, ela prejudica as nossas vidas em muitos aspectos. Nós temos, digamos, que pensar a hora que vamos sair e subordinamos o que gostaríamos de fazer a uma marca de congestionamento. Esse mesmo congestionamento faz com que respiremos poluentes. Um carro não emite perfume, qualquer que seja o seu combustível. E embora a poluição do ar venha caindo por causa da melhoria tecnológica dos motores, o motor a explosão, principalmente o diesel, ele faz com que a gente tenha que inalar componentes sabidamente carcinogênicos, ou seja, promotores de câncer e de inflamação sistêmica. Perdemos tempo para estudar, perdemos tempo para nos divertir e às vezes ficamos retidos dentro das nossas casas pela preguiça de enfrentar um enorme congestionamento. Bom, pessoal, nós vamos agora falar um pouquinho de poluição. Opa! Um dado alarmante e protegido contra a poluição. O que já está assim. Agora vamos lá. Quieto. Para de tossir. A informação do dado alarmante diz que a poluição do ar na cidade de São Paulo, que é produzida exclusivamente pelos veículos, faz com que a gente fume sem ter escolha o equivalente a 5 cigarros por dia. Fica aí dado, eu vou colocar do lado. Você é da melhor companheira da poluição do ar, a nossa caveira pescante. A poluição do ar, ela acontece, como eu disse, em função de usarmos o motor a explosão, que é um projeto concebido no século XIX. Ele só foi aperfeiçoado. E pelo fato dos veículos estarem andando numa marcha lenta, naquele anda e para, você deve notar que o consumo de combustível do carro aumenta muito. Quanto mais combustível você queima, mais poluição você gera.
Por isso que nós não temos escolha, nós dependemos de políticas públicas para evitar o acúmulo de poluentes no nosso pulmão. Sabe, gato, toda vez que você vem aqui, você me deixa sem ar. Sério? Como? Também você vem com esse trambolho de carro aqui, enchendo de poluição minha casa. Qual foi a nossa alternativa ao longo dos anos para reduzir a poluição na cidade de São Paulo? Primeiro, as indústrias saíram, né? Ficou muito caro manter uma indústria, pagar imposto, e elas saíram das cidades e a cidade passa então a viver de serviços, o que significa mobilidade. Embora então os carros tenham melhorado muito, tanto veículos pesados quanto veículos leves, o que aconteceu foi que o número deles aumentou. E além de aumentar o número, o tempo que eles ficam funcionando, porque eles não conseguem andar pelas ruas que estão congestionadas, ela tirou um pouco do benefício que essa melhoria da engenharia veicular proporcionou. Além disso, você não tem escolha, a poluição do ar é muito difícil, você não tem uma estação de tratamento de ar. Principalmente porque você concentra a poluição dentro do seu veículo. Não tem meios de dispersão, não tem vento dentro do carro. Então você ativamente introduz poluição no carro e os filtros que estão disponíveis não conseguem filtrar os poluentes mais tóxicos, como por exemplo as partículas muito finas, que têm uma espessura menor do que 1/8 de um diâmetro de um fio de cabelo. E é toda uma situação meio maluca, né? Porque a gente não anda mais. E só para fazer uma conta, hoje nós temos uma frota em São Paulo da ordem de estar chegando a 5 milhões de veículos, cada veículo tem 4 rodas, e nós estamos em 11 milhões de habitantes que temos 2 pés. Uma cidade que empata o número de pneus com o número de sapatos tem alguma coisa errada. Oh, o céu está tão lindo hoje. É? Ué, eu não estou vendo nada. É lógico, né? A fumaceira que teu carro solta tapa todo o céu. E eu não posso ver as estrelas. Quando você pega aquela fuligem que sai do teu rosto, que você limpa num dia de poluição, e fizer uma análise química, você vai ver que existe uma grande identidade entre os compostos presentes na poluição produzida pelos veículos e aquela que você inala quando fuma. Na realidade, a gente está fumando um pouco enquanto se locomove. A minha conta que a gente fez do nosso grupo lá na Faculdade de Medicina indica que mais ou menos você fuma um cigarro a cada 2 horas de tráfego. É pouco, né? É um fumante leve, mas depende muito dos seus genes, dos teus mecanismos de reparo, da capacidade de você lidar com aquilo. Tráfego hoje, por exemplo, é mais importante como fonte de contaminação pulmonar por agentes químicos do que conviver com fumante. O fumante passivo recebe menos poluição do que andando em média no tráfego de São Paulo. É um risco pequeno, mas só que está todo mundo respirando. Bebês, idosos, gente que tem história familiar de câncer, asmáticos, pessoas com arteriosclerose. Enfim, isso é um problema sério. Só para você ter uma ideia, se a gente reduzisse a poluição do ar da cidade de São Paulo para o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, a gente estima que a expectativa de vida média na nossa cidade ela aumentaria 3 anos e meio. Quanto você pagaria para viver 3 anos e meio a mais? Em contrapartida, se você deixar de fumar, você ganha em média 7 anos. Só que em São Paulo, esse risco grande do tabaco, ele está ao redor de 10% das pessoas. Fazendo uma conta e arredondando para cima, se a gente banisse completamente o cigarro do nosso meio, a expectativa de vida em São Paulo aumentaria de 1 ano. A poluição do ar, embora seja menos do que fumar do ponto de vista do indivíduo, como ela afeta a todos, ela afeta 100% da população. Nós temos políticas consistentes para reduzir o tabagismo e para mudar a matriz energética do nosso modal de transporte, para mudar o transporte da nossa cidade. Nós temos políticas para isso? Sabe, Amoreco, eu te comprei um presentinho hoje. Sério? Não precisava, bem. Agora você não tem mais desculpa para poluir o ar. Eu vou falar que eu brinco muito aqui, mas eu não vou brincar agora. Bom, pessoal, a gente falou de um tema importante que é a poluição do ar. E tem remédios, está tudo desenvolvido. Se você mexesse um pouquinho com a eficiência da frota diesel, substituindo a matriz de combustível, esses 5% da frota, se passassem a emitir quase zero, reduziria a poluição da cidade em 50%.
Como vocês sabem, eu sou um patologista e eu vejo o pulmão dos paulistanos. Todos nós carregamos São Paulo no pulmão, não somente no coração, através de manchas de carbono, de inflamação pulmonar e de doença. E isso afeta e ofende a qualidade de vida e a dignidade das pessoas. De viver nas cidades e a nossa saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre poluição atmosférica. O que é a poluição atmosférica? Do que ela é composta? Como que ela afeta os nossos órgãos? Quais são os órgãos mais afetados? Quais são as doenças que podemos contrair por estarmos expostos à poluição do ar? E também vamos dar algumas dicas de como a gente pode fazer a qualidade do ar melhorar. Bom, vem com a gente que vai ser bem legal. Vou te mostrar uma coisa. Tá vendo alguma coisa aqui? Pois é, chega mais perto que eu vou te mostrar. Só porque você não vê a poluição do ar, não quer dizer que ela não existe. E o dado alarmante de hoje é muito importante. No Brasil, estima-se que 50 mil pessoas morram por ano devido à poluição do ar. Só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que morrem anualmente no Brasil em poluição é da mesma ordem de grandeza daquelas que morrem assassinadas ou em acidentes de trânsito. Enquanto a gente faz leis e procura fazê-las cada vez mais duras para coibir esse tipo de morte violenta, na poluição nós andamos para trás. Vamos lá. Bom, a poluição do ar é uma mistura de compostos. A grosso modo, a gente pode dividir em partículas e gases. As partículas você vê nas chaminés, você vê quando queima lixo, aquela fumaça preta que às vezes suja a nossa pele nos dias mais poluídos. Os gases são produtos que a gente não enxerga. Essas partículas, esses gases são produzidos por atividades humanas. Pode ser desde queima de lixo, uso de lenha para cozinhar, pode ser por aquecimento de caldeiras e termoelétricas, por consumo de óleo diesel, mas no caso predominantemente das nossas cidades, ele é gerado pela frota veicular. Aliás, nós enxergamos a poluição no cano de escape, principalmente dos veículos pesados, que quando aceleram soltam um fumacê danado nos nossos rostos, no nosso pulmão e em todo o nosso corpo. Adeus, oxigênio. Bem-vindo, monóxido de carbono. Quando quiser. Bom, a poluição afeta vários órgãos. A nossa pele, que envelhece mais rapidamente, os olhos, que fazem uma conjuntivite química, mas a maior parte da entrada no nosso organismo é feita pela inalação nos pulmões. Saibam vocês que nós temos entre 70 a 80 metros quadrados de superfície pulmonar que é exposta diretamente a esses gases e partículas. Esses compostos presentes nesses dois componentes promovem inflamação e contêm substâncias carcinogênicas. Isso enfraquece a defesa do pulmão, fazendo com que nós fiquemos mais propensos à infecção e também promove o estreitamento das vias aéreas, agravando asma e bronquite. E além disso, como existem substâncias carcinogênicas, nós temos maior risco para desenvolver câncer. Do pulmão, eles são exportados para outras regiões, caem na circulação e vão para outros órgãos, indo para o cérebro, para os vasos, fazendo com que tenhamos mais risco para ter infarto do miocárdio e infarto cerebral. Além disso, interfere com o nosso sistema imunológico, fazendo com que as nossas defesas contra tumores de outros órgãos também sejam comprometidas. Ou seja, temos uma inflamação crônica mantida e que não dá febre nem sintomas, mas exige do nosso corpo um esforço contínuo para combater um mal que não se extingue, porque a cada respiro nosso, a cada ar que colocamos para dentro do nosso corpo, vem junto uma série de compostos com alto potencial tóxico. Em vista da importância do tema, a Organização Mundial de Saúde definiu, há 10 anos atrás, padrões de qualidade do ar que deveriam ser utilizados como referência à saúde. E mais recentemente, chegou-se à conclusão que o combate à poluição talvez seja uma das estratégias mais eficientes para se reduzir doenças
crônicas e algumas doenças infecciosas. O Brasil não adota a régua da Organização Mundial de Saúde. O argumento é mais ou menos circular e absolutamente ininteligível. Como eu não consigo baixar a poluição, eu defino aquela poluição alta como normal. Ou seja, você vai para o médico com 15/10 de pressão arterial, ele diz que está bom porque você não consegue abaixar a pressão arterial ou ele não sabe como fazê-lo. Não existe desculpa para isso. Porque todas essas cidades que investiram em controle de poluição ganharam expectativa de vida. No caso de São Paulo, se São Paulo passar a adotar o padrão da Organização Mundial de Saúde e aplicá-lo, nós vamos ter um ganho de 3 anos e meio de expectativa de vida em média para a cidade. Isso traduzido em dinheiro é muito dinheiro. Ou seja, nós não só perdemos saúde como perdemos dinheiro. Então o Brasil enxerga a mudança, olha para frente, enxerga as mudanças da legislação ambiental e, por interesses econômicos e industriais, fica com o pé para trás. É como se fosse um curupira. Oh, não! É o Capitão Cidade, o vilão mais malvado que já existiu. Isto mesmo! E eu trouxe uma surpresinha para você. Não, por favor, não faça isso, tenha piedade. Um plástico bolha, vindo diretamente da China, cheio de ar poluído. Pare, por favor, isso é horrível. Então, vou fazer um bem de abjura, né? Bom, pessoal, vocês viram que a poluição é um fator que agrava a nossa saúde e que nós somos expostos sem ter escolha. A gente não vê, mas ela está lá. E a gente paga com a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama e também com dinheiro. Dinheiro porque pagamos internações e porque a gente não consegue trabalhar o tempo que a gente podia fazer. Bom, essa é uma nova CPMF que eu chamo Contribuição à Poluição Mortal e Forçada. E tem jeito para isso e vamos empurrar nessa direção. Bom, não está fácil, né? Todas as mudanças climáticas que vinham acontecendo recentemente fazem com que o clima esteja alterado a ponto de que se concentrem chuvas num período mais curto, porém chuvas mais intensas, alternando-se esses períodos de chuvas intensas com períodos de grande temperatura e secura do ar. Bom, isso tem consequências para a produção agrícola, especialmente para a produção de hortaliças e legumes que são produzidos em curto espaço de tempo, fazendo alterações de preço e, consequentemente, reduzindo a possibilidade de que possamos comer frutas, verduras e legumes ao longo de todo o ano com a mesma qualidade. Bom, há também problemas relacionados à produtividade agrícola, especialmente nas regiões do semiárido, que ao continuar este cenário vão se tornar quase que áridas ou mesmo desérticas. Isso é projetado para algumas regiões, por exemplo, do Nordeste brasileiro. Essas pessoas que vivem produzindo alimentos em agricultura familiar, notadamente, podem perder a sua capacidade de produção e terem que migrar para centros urbanos, que, vamos dizer, já estão lotados e crescendo de forma desordenada, fazendo com que você tenha uma cidade que vá se precarizando na sua estrutura à medida que ela cresce. Ou seja, temos uma cidade consolidada na região central e ela se expande invadindo mananciais, invadindo reservas florestais e, ao mesmo tempo, desacompanhada de infraestrutura de transporte, saneamento, segurança e educação. Alô? Opa, é do Toicinho de Ouro? O que você tem no cardápio de opções saudáveis? Tá. Não, isso tá bom. O X-Egg Bacon Calabresa Salada, isso. Acompanha fritas, não? Tá, não precisa esquentar não, pode trazer sem embalagem térmica, porque daí ele esfria um pouco e eu desconto as calorias, tá bom? Para beber, bom, um refri diet, por favor, 2 litros. Bom, a gente começou meio anos 60, né? Onde as cidades começaram a crescer. Você já notou que as pessoas do seu lado, e até você mesmo, está cada vez mais redondo?
Nós estamos engordando e isso acontece principalmente nas cidades. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de obesidade. Não é por menos, né? A gente trabalha sentado, digitamos computadores, comemos errado e as pessoas ficam fissuradas em comidas de alto teor calórico, a ponto até de estar tomando banho numa banheira cheia de Nutella. Eu posso falar chocolate doce? E também algumas pessoas até tomam banho em chocolate em banheiras. Tá bom, então vamos nessa. Bom, só queria dar uma informação. Opa, chegou alguma coisa aqui, deixa eu ver. E o alarme se dá porque, se continuar nesse ritmo, na próxima década, mais da metade das nossas crianças terão sobrepeso ou obesidade. O excesso de gordura funciona como um obstáculo à ação da insulina, fazendo com que, então, as nossas crianças hoje tenham o diabetes do tipo 2, de adulto, como o mais frequente, ou seja, superando o diabetes infanto-juvenil, que era o diabetes do tipo 1. Isso não é bom. Vamos discutir agora 5 formas pelas quais a cidade induz um ambiente engordante. E a primeira delas é a genética. A gente, ao longo da história da evolução humana, nós tivemos que conviver com períodos de carestia de alimentos. Então, o mundo passava fome e não tinha excesso de gordura, de alimentos, de proteína e de açúcar. No entanto, quando a migração para as cidades ocorreu e houve a produção de alimentos em escala industrial, nós deixamos de passar fome para ter excesso de alimentos. Então, aquilo que nos manteve vivos nos períodos onde havia carestia, passou a ser um problema quando a gente deixou de ter carência de alimentos. E aquelas pessoas hoje que a gente tem uma certa inveja, aquela pitadinha de ódio, por que não dizer, porque elas comem de tudo, não engordam, ainda reclamam que querem engordar e não conseguem, enquanto você está mastigando tubérculos de baixo teor calórico, elas eram que morriam, as que morriam nos períodos de fome e agora passam a ser as pessoas saudáveis nas ruas da cidade. Então existe sim uma genética da obesidade. O segundo fator que existe nas cidades que favorece a obesidade não é de natureza genética, mas fala sobre a epigenética. Epigenética é uma modificação da expressão de alguns genes a partir de demandas ambientais. Não é fácil hoje constituir família. As pessoas preferem acumular recursos, trabalhar mais e aí decidem ter filhos. Ou seja, cada vez mais no ambiente urbano, as mulheres vão ter filho mais tarde, depois de terem matado todos os leões da vida para poder constituir uma família sólida e ter condições de ter filhos e educá-los. Ora, quando você tem uma gestação mais tardia, a placenta tem 2 lados, uma do feto e uma da mãe. O lado materno pode não ir tão bem, porque a mãe já está um pouquinho mais acima de 32 anos, por exemplo, 30, 32 anos. E isso pode fazer com que a placenta não vá tão bem, então o feto tem que correr atrás. Vai correr atrás como? Salvando o cérebro, aumentando o nível de glicose circulante e absorvendo os alimentos com a melhor eficiência possível. O mesmo ocorre em partos prematuros ou em cesáreas programadas, que você tira geralmente as 2 últimas semanas da gestação. Crianças que nascem pequenas e têm que lutar para se manter frente a um período de uma certa carência, elas passaram fome também e vão lançar mão de mecanismos de aumento de eficiência de absorção. Por isso que essas crianças têm maior risco para diabetes do tipo 2 e obesidade na fase adulta. O terceiro aspecto que existe na cidade é o tipo de alimento que a gente consome. Alimentos, clima e poluição, eles estão relacionados. E hoje nós temos que enfrentar essa questão de uma forma bastante responsável. Não devemos ser alarmistas, há soluções, mas elas não podem levar muito tempo. E é exatamente isso que me fez falar aqui no CISAM, porque nós temos que, da comunidade científica, os tomadores de decisão, a sociedade civil organizada, talvez tenha que ter um protagonismo maior, visto
que o entendimento da parte de uma governança global, no sentido de controlar as emissões de gás de efeito estufa e de poluentes atmosféricos, ainda não se chegou a um consenso, a uma harmonia plena, e há interesses econômicos extremamente importantes e significativos que impedem a adoção de práticas mais sustentáveis. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez peço desculpas por não estar de corpo presente, mas aceitem um abraço do fundo do coração. Tudo de bom para vocês.